Você caminha ao redor do lago e tira fotos de patos nadando. De repente, percebe que a bateria do seu telefone está fraca. Então, aperta um botão na lateral do aparelho e ele começa a usar o ar para carregar a bateria. Aí se senta em seu carro elétrico e dirige alguns quilômetros. Não há postos de combustível ou outros pontos de recarga por perto. Você não precisa carregar seu veículo porque ele já está cheio de energia que vem direto do ar. Em qualquer lugar do mundo há conexão móvel e internet grátis. Há muito você se esqueceu dos fios, tomadas e conectores USB. Todos os dispositivos são alimentados por eletricidade retirada do ar e seu corpo não é prejudicado. Existem grandes torres em todas as cidades que produzem correntes elétricas invisíveis. A energia está em toda parte e há uma quantidade infinita dela. O brilhante inventor sérvio Nikola Tesla viu esta imagem enquanto sonhava com um mundo moderno ideal. E no início do século XX tentou construí-lo. Ele queria criar um sistema único capaz de enviar eletricidade sem fio para todo o mundo. Para fazer isso, em 1901 começou a pôr em prática um de seus projetos mais ambiciosos, a Wardenclyffe Tower, com cerca de 57 metros, pouco mais da metade da Estátua da Liberdade. E parecia um pouco com a Torre Eiffel, também era feita de aço e ficava mais estreita perto do topo. Havia uma ampla plataforma circular em seu pico, cercada por cabos e fios de aço. Além disso, também ia para o subsolo. Um sistema de túneis de ferro foi construído ali, lembrando as raízes de uma árvore gigante. No entanto, ninguém sabe ao certo se Tesla realmente fez esses labirintos sob a torre ou não. De qualquer forma, essa gigantesca estrutura tinha que transferir energia por muitos quilômetros. Inicialmente, o cientista conduziu experimentos sobre a transmissão de eletricidade pelo solo. Talvez ele pensasse que, ao fazer um dispositivo especial, poderia transferir essa energia para o ar, e precisava de dinheiro para testar suas ideias. Então encontrou um financiador, o banco de investimento JP Morgan, e pediu $150 mil. Hoje parece uma quantia irrisória para um projeto assim, mas em 1901 era muito dinheiro, equivalente a cerca de $5,2 milhões atuais. Ao mesmo tempo, o italiano Guglielmo Marconi demonstrou seu sistema de telegrafia sem fio, que foi capaz de enviar mensagens de um navio para a terra firme. Mas Tesla disse aos investidores que sua invenção conseguiria fornecer comunicação telefônica entre dois pontos em qualquer parte do mundo. Claro, isso os impressionou e ele começou a tocar seu projeto em 1901 em Long Island. Seus planos incluíam erguer cerca de 30 torres e instalá-las em todo o mundo. Infelizmente, ele não sabia que sua invenção não funcionaria. Os cientistas modernos leram os diários dele e examinaram seus desenhos, então concluíram que a Torre Wardenclyffe não poderia fornecer energia suficiente nem mesmo para os dispositivos mais simples. Seria necessário produzir muito mais eletricidade para garantir que pelo menos alguns telefones próximos funcionassem. Além disso, a alta tensão pode ser prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente. Também seria necessário construir mais de 30 torres. Tudo isso exigiria um consumo gigantesco de energia. Tal sistema era impraticável e financeiramente não lucrativo. Para continuar a obra, seria necessário ainda mais dinheiro, mas o JP Morgan se recusou a bancar o empreendimento. Moradores afirmaram que faíscas elétricas voaram da torre várias vezes. Felizmente, não emitiu nenhuma energia prejudicial para a atmosfera. Sem financiamento, Tesla teve que hipotecar seu imóvel para continuar o projeto. Mas a torre acabou sendo apenas uma enorme pilha de aço. Em 1917, um novo proprietário a comprou, a cortou em pedaços e vendeu tudo para a sucata. Após o fracasso do projeto Wardenclyffe, Nikola Tesla continuou a inventar mais coisas. Ele era fascinado por voar desde a infância e queria desenvolver um avião supersônico de passageiros usando seus conhecimentos e habilidades em engenharia elétrica e mecânica. No início do século XX, isso parecia absolutamente irreal. O cientista não queria que sua invenção tivesse que ser abastecida, então planejou estações elétricas para carregar o avião sem fio. A vantagem é que seria uma fonte de alimentação praticamente ilimitada. A principal característica da aeronave? Os passageiros seriam capazes de voar por grandes distâncias em velocidade supersônica. Hoje, um voo direto de Londres para Nova York leva cerca de 7 horas. Tesla, em 1919, queria que esse tempo fosse reduzido para 3 horas e publicou a ideia em uma revista local, mas infelizmente não passou disso. Uma de suas invenções mais bizarras, mas ao mesmo tempo mais impressionantes, foi a máquina de terremoto. Ele acidentalmente desenvolveu um mecanismo que poderia produzir tremores e desencadear fortes terremotos.
Inicialmente construiu um complexo oscilador mecânico movido a vapor, que vibrava, subia e descia como um martelo para gerar eletricidade. Em 1893, patenteou o dispositivo e o testou por vários anos, aumentando sistematicamente sua potência. Certa vez o experimentou em Nova York em um grande prédio. Enquanto alterava as configurações, ouviu um som de estrondo. O dispositivo causou um pequeno tremor. Como resultado, todo o maquinário pesado dentro do laboratório caiu no chão e foi danificado. Naquele momento, Tesla pegou um martelo e quebrou a máquina, porque ficou com medo de que ela pudesse destruir todos os edifícios com fortes tremores. Após o incidente, uma ambulância e a polícia chegaram imediatamente ao local. O cientista pediu a seus assistentes que não falassem sobre o aparelho, apenas disse à polícia que havia sido um terremoto comum. Muitas empresas de tecnologia continuam a melhorar as câmeras fotográficas e de vídeo para que as pessoas possam capturar em detalhes o mundo ao seu redor. No final do século XIX, o inventor estava pensando de forma diferente. Ele queria desenvolver algo que pudesse fotografar o mundo interior, então projetou uma câmera de pensamento, que deveria funcionar da seguinte maneira. A pessoa pensa em uma imagem e a fotografa mentalmente. Depois, a imprime em uma impressora. Tesla acreditava que qualquer imagem mental era projetada na retina e que poderia ser transferida de lá. O inventor queria criar uma retina artificial como uma lente, para projetar nela as imagens geradas pela mente humana e depois transferi-las para a tela. Imagine se ele tivesse conseguido essa tecnologia. Como ela se desenvolveria? Teríamos a capacidade de ler pensamentos e registrar nossos sonhos? Agora, que tal falarmos sobre a invenção mais famosa dele, a bobina de Tesla? Você provavelmente já viu esta bola brilhante que envia cargas elétricas em todas as direções. Parece bastante impressionante, mas na verdade este dispositivo é bastante inútil. Por outro lado, mudou a ideia que as pessoas tinham da eletricidade. O aparelho consiste em duas partes, uma bobina primária e uma secundária. Cada uma armazena eletricidade como uma bateria. A primária é conectada a uma fonte de energia que alimenta todo o sistema. A carga é tão forte que supera a resistência do ar no espaço entre as duas bobinas. Isso cria um campo magnético que colapsa e gera uma corrente elétrica na segunda bobina. Uma faísca passa entre as duas e se move de uma para a outra a uma taxa de várias centenas de vezes por segundo. A energia carrega a segunda bobina, que produz eletricidade na forma de um belo flash semelhante a um raio. Quando Tesla mostrou pela primeira vez a máquina, todos ficaram chocados. Foi uma magia absoluta. Mesmo agora, ela parece bastante impressionante. A invenção não só ajudou a dar um salto tecnológico, mas também influenciou a cultura. Muitos diretores usaram a imagem do dispositivo em filmes de ficção científica. As pessoas começaram a utilizar a tecnologia em TVs, rádios e outros aparelhos. O inventor mostrou que a eletricidade pode ser tão material quanto a água, o fogo e a terra.